A reflexão da noite, vamos falar sobre algo que a gente já conhece, que é sobre a encarnação, mas vale sempre reforçar o assunto, já que nós espíritas, temos essa diferença dentro da nossa doutrina, do sistema reencarnacionista, como as pessoas costumam rotular os espíritas, Então, por que não aprofundarmos mais no assunto? Sempre é bom a gente relembrar sobre a carne, a necessidade do espírito na carne, que é a reencarnação. É um estudo singelo, É que nós temos hoje rede social, temos o canal do YouTube, e nem todas as pessoas às vezes, que assistem são espíritas. Então, por isso a gente sempre volta, relembra alguns termos, alguns estudos, para as pessoas compreenderem melhor o sistema, de como funciona, esse negócio de encarnação, reencarnação, a vida, a morte, enfim. Todo esclarecimento é válido, a gente aprende se a gente refletir junto, pensar um pouco. E no Livro dos Espíritos, a questão 67, faz exatamente Kardec essa pergunta aos espíritos, os benfeitores espirituais. Está contido no livro 2º, do Livro dos Espíritos, de Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é o capítulo 4º, Pluralidade das Existências. Então, Kardec pergunta, qual é o objetivo da reencarnação? Pergunta aos espíritos. Reencarnação. Por que nós temos que reencarnar aqui no planeta Terra, ou em outros mundos, vamos dizer assim, mas especificamente aqui no planeta Terra, já que o Kardec, aqui do planeta Terra. Por quê? Qual a necessidade que nós temos, afinal, de vir aqui? Para quem conhece a Bíblia, o início, o Criador falou no Jardim do Éden, crescei-vos e multiplicai-vos. E é o que muitos de nós fazemos. Ou muitos de nós só fazemos. Então cabe aí a reflexão do que é a reencarnação. Qual é o objetivo? Será que é só, vamos dizer, supor então, que crescer e multiplicar? Mas crescer e multiplicar o quê? Será que é aumentar a população mundial? Será que é isso que o Criador queria da gente? Quando Ele disse isso, crescei-vos e multiplicai-vos. Aí a pessoa, bebezinho, aí cresce, adulto, casa, filhos, netos. Nisso, tanto no crescer tem o seu trabalho, aí depois sua aposentadoria, depois a gente já sabe o final. Será que é só isso? Uma reencarnação? É a reflexão que eu gostaria de fazer junto com os irmãos. Por quê? A gente fala, é um homem de bem, mas ele teve uma existência de bem, não fez mal a ninguém, foi um exemplo para os filhos, para os netos e tal. Então ele cresceu, ele multiplicou. O que seria o crescer? Será que o crescer é só a pessoa de bebê se tornar adulto, depois idoso?
Será que o crescer que o Criador disse a nós não seria o crescer do ser, não do corpo, não da matéria, mas o crescer do espírito, da essência, crescer moralmente, crescer nos valores? E a multiplicação? Será que é só multiplicar com filhos? Fazendo filhos? Ou seria multiplicar o amor, multiplicar as boas ações, multiplicar os feitos? Eu estava refletindo sobre isso, porque muitos de nós, é verdade, a gente começa na Bíblia e para aqui, crescei-vos e multiplicai-vos. Estou fazendo o que o Criador mandou. Mas será que é só isso mesmo? Aí chega o nosso mestre querido, Jesus. Perdão, antes de Jesus, desculpa. Moisés trouxe-nos o Decálogo, os 10 mandamentos. Mas aí já é muito mandamento, hein? Para a gente seguir numa existência. Aí devagarinho, aquele espírito que a gente era ignorante, porém não tinha tanta maldade assim, né? Simples. Aí a gente começa a desvirtuar. Porque somos seres milenares. Aí quando nos deparamos com os 10 mandamentos, falamos, mas isso é muito difícil de seguir. Aí descobrimos que nós não seguimos os 10 mandamentos. Complicou nossa existência. Nossa escalada espiritual já está um pouco mais difícil. Antes era crescer e multiplicar, aí veio esses 10 mandamentos. Depois chegou o mestre, dizendo-nos, não, simplificai-vos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Aí facilitou a vida. Mas aí, novamente, esquecemos. Por quê? Porque amar a Deus, a gente não sabe nem, não tem nem ideia do Criador. Então, nós ficamos indecisos. Como é que eu vou amar algo que eu não posso encostar, pegar, sentir? E, novamente, desvirtuamos. E como é que eu vou amar o próximo, se o próximo vive me prejudicando? E nesse decorrer, meus irmãos, de encarnação em encarnação, infelizmente a gente acaba errando. Por mais simples que a pessoa seja, ela comete erros, todos nós. Todos nós então criamos dívidas promissórias. Aí chega Allan Kardec e codifica esse estudo, esse livro de estudos maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos, para a gente novamente tentar compreender qual é o objetivo de uma vida, né? Vamos falar vida mesmo, né? Já que a gente está se mantendo mais aqui na carne. Qual é o objetivo da reencarnação? Daí os Espíritos respondem, expiação em primeira mão. Expiação, meus irmãos, está lá no dicionário. Purificação de faltas cometidas. Penitência, sofrimento compensatório de culpa. Expiação. Nós hoje nos encontramos num mundo de provas e expiações. Objetivo de uma reencarnação. Uma delas
expiação, há aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, nós fugimos nesse decorrer de nossas vidas e vidas e vidas. Um pequeno delito aqui, uma pequena falta ali. E é exatamente quando a gente começa a compreender o que Jesus veio revisar, tudo aquilo que a humanidade recebeu de conhecimento das leis de Deus, aí a gente começa a compreender realmente o para quê, que é o objetivo da gente estar aqui hoje, encarnado. A reencarnação é o meio de que dispõe o espírito para abreviar a caminhada rumo à perfeição. Caminhada longa, mas temos a certeza de que um dia a gente chegará lá. Então, um dos objetivos, através das vidas sucessivas, o espírito adquire maior conhecimento e se eleva em moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. Então, a terceira revelação nos traz exatamente isso, o conhecimento para a gente sim, agora, já que perdemos tanto tempo, com tantas encarnações, conseguir dar mais um passo de elevação no nosso espírito. Elevação moral, espiritual. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Um dia, quem sabe, não terá mais a necessidade da vida corporal. Então é um passo de cada vez. Hoje nós temos a facilidade, como tantos e tantos estudos que a gente já escutou isso, informação. Tanta facilidade que a gente tem hoje, tantas experiências divulgadas na mídia. Então agora, vamos dizer assim, é hora. Não perdermos mais tempo, é precioso esse tempo aqui encarnado na Terra. Nessa escola abençoada, onde nós somos colocados com as bênçãos do Criador, para que a gente possa dar mais um passo no nosso progresso. Aqui também eles afirmam: as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Está no livro da questão 169 do Livro dos Espíritos também. Não existe. O progresso é infinito para o ser. Jesus mesmo, hoje ele já não é mais de quando há 2000 anos atrás. Jesus, esse ser crístico, governador da terra, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, continua atrás de progresso espiritual. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação, acabando com esse pensamento de que você errou, você vai para o inferno.
Você acertou, você foi bom, você vai para o céu. Né? Onde haveria justiça? Então, quer dizer que então se eu errar, eu não tenho mais como reparar o meu erro? Não. Se você não conseguir reparar nessa vida, vai ter na próxima. E o que estamos passando hoje é o reflexo de 10 encarnações, 20 encarnações anteriores. As enfermidades, as dificuldades sociais, familiares. Então, o convite da reencarnação é esse: a gente se melhorar. Essa é a justiça de Deus, nos oportunizar sempre. Segunda, terceira, quarta, 10ª, milésima chance de a gente retificar os nossos erros. Através das novas oportunidades de reajuste que Ele oferece sempre aos filhos que transgridem as suas leis, até que um dia todos nos identifiquemos com os seus sábios desígnios, vencendo assim dores e sofrimentos decorrentes de nossa invigilância. A gente erra, gente, não tem jeito, a gente erra mesmo. O mais perfeito que esteve entre nós, Jesus. Mas Ele mesmo nos disse que nós tínhamos capacidade também, que nós éramos deuses. O conhecimento da pluralidade das existências leva assim o homem a valorizar a sua experiência carnal, dá valor, empenhando-se no esforço de renovação com Jesus, de modo a superar a sua própria inferioridade. Por quê, gente? Se a gente acha que morreu, acabou tudo, por que a pessoa vai querer ser boa, vai querer melhorar, ser uma pessoa boa? Aí morreu, acabou, desencarnou, acabou. Às vezes as pessoas falam, mas fez tanta maldade, não vai pagar por isso. Gente, não cabe a nós julgar, quem fez o bem, quem fez o mal, mas Jesus mesmo disse, ninguém vai estar livre de dor e sofrimento até que pague o último centavo, o último centavo, a última promissória. Então, reencarnação, vou voltar aqui. Qual é o objetivo da reencarnação? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Do livro Taça de Luz, de autores diversos, tem aqui um estudo feito por Emmanuel, que está na lição número 15, se tratando de plantação espiritual, o título. E ele diz assim: numa só existência, podes viver diversas situações. Em uma existência. Num só dia, é possível a prática de atos numerosos. Atos esses que nós temos o livre-arbítrio de escolher entre atos bons ou atos ruins. Como diz o título aqui, plantação espiritual. Numa hora apenas, tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Nossa mente é muito rápida e se nós não tivermos a vigilância necessária também, a gente cai. Caímos, por pensamento, caímos. Porque nem sempre a boca fala o que nos vem à cabeça.
Mas geralmente o que nos vem à cabeça é o que realmente somos. Ninguém pode ouvir o que a gente está pensando, pelo menos aqui, né? Aqui na Terra. Não esqueças que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Como eu disse, o tempo é curto. Então articula os conhecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na proteção, na projeção dos atos que te possam honrar e ajuda a ti mesmo, imaginando que seja útil, edificante e belo. Aqui Emmanuel está nos dando uma receita do bolo. Como que a gente pode aproveitar uma encarnação? Articula os acontecimentos que te rodeiam, sempre, sempre para o bem. Que bem? Enxergar o bem, vamos dizer assim, né? Simone às vezes fica brava comigo. Você enxerga o bem em todas as pessoas. Mas é assim que manda a receita do bolo. A gente tem que enxergar o bem. Mas a pessoa é defeituosa. Eu também sou, estou cheio de defeitos. Então por que eu vou ficar reparando no defeito do próximo? Tem que reparar no que ele tem de bom, não no que ele tem de ruim. Dentre os acontecimentos também que nos rodeiam, vejamos sempre o lado bom das coisas e procuramos cooperar para que essa coisa boa prolifere. A gente tem que insistir no bem, sempre. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhamos a renascer, para nos renascer, porque a gente não precisa morrer para renascer. Basta tomar as decisões certas. A gente sabe o que a gente tem a corrigir dentro de nós. Então, quando a gente toma a atitude de, não é virar santo do dia para a noite, não. Mas é aquele pensamento que a gente tem, que tem aquele pontinha de maldade quando a gente olha para uma pessoa, a gente mudar esse pensamento. Já é um renascer. Já é uma mudança que está nascendo dentro de nós. Um olhar sem ser um olhar maldoso, uma palavra sem ser maledicente. Entende? Então o renascer não precisa desencarnar e reencarnar para a gente renascer. Pequenas mudanças que a gente cria no nosso íntimo, a gente vai renascendo aos poucos, sem precisar ir para o túmulo. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo de gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início também de quedas e equívocos deploráveis. Egoísmo, né, gente? Egoísmo. Às vezes a gente quer renovar, mas a troco de passar por cima de alguém, aí, né, não vai ser uma renovação muito benquista. Mas aí temos o nosso livre-arbítrio, podemos optar, né? Mas que não seja equívocos deploráveis, porque seria também, novamente, a nossa queda. Auxilia a ti próprio, produzindo o bem. Produzindo o bem, nós nos auxiliamos. Veja só,
A gente acha que está auxiliando os outros, né? Fazendo bem. Mas não. Vamos dizer assim, de uma maneira mais egoísta, a gente acaba sendo o maior beneficiado quando a gente estende uma mão para levantar alguém, para dar uma boa palavra. Sem que percebas, vives invariavelmente nas vidas que te cercam. Prestar atenção. Prestar atenção na nossa família, no nosso círculo social, nossos amigos, no nosso trabalho. Porque às vezes a gente acha que não, mas aquela pessoa que convive conosco, às vezes nem é muito amigo nosso, é um conhecido. Querendo às vezes ou não, ela nos toma como exemplo. Está prestando atenção em nós. Veja a responsabilidade. Que exemplo gostaríamos de dar para uma pessoa? Vivemos invariavelmente nas vidas que nos cercam. Observe o que te trazem ao coração aqueles que te acompanham. Se a mentira ou a aversão te visitam, não te esqueças de que constitui os frutos da tua própria plantação. Se a mentira ou a aversão. Mas Marcelo, minha plantação é sua, minha, nossa. Mas eu não faço mal para ninguém nessa existência, graças a Deus. Não está fazendo mal para ninguém. Ótimo, continue assim. Mas nós sabemos das últimas, ou melhor, da última existência. Lembremos da justiça de Deus. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Então, como tratamos o próximo, reflete em nós também. Nas alheias demonstrações para conosco, é possível analisar a qualidade de nossa sementeira. É aquilo que chega até nós, né, meus irmãos? Geralmente é aquilo que a gente planta, né? Aí a semeadura é obrigatória. Aprendamos assim a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel. Necessidade de que a gente aprenda, hábito, disciplina, sempre. Cultivar o auxílio, trabalhar construtivamente. Concórdia santificante, sem conversinha, né? E solidariedade fiel. Vai fazer hoje, aí já fiz minha parte, não preciso fazer mais nada, né? Não funciona bem assim, né? É algo constante em nossas vidas. A gente precisa aprender isso. Através de todos os passos e de todos os minutos, necessitamos trabalho, concórdia e auxílio. Porque o amanhã será a resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção
ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Caminha iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convicto de que a nossa família na eternidade é constituída de nossas próprias obras, e desse modo estarás organizando magníficos moldes espirituais para as tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação em futuro próximo. Então, bondade e alegria, pavimentando nossa trilhagem, nosso caminho nessa vida, não nessa vida carnal, mas nessa vida que nós somos todos seres eternos. A cada ato, a cada gesto, a cada pensamento é um pedacinho do pavimento daquela estrada que a gente está trilhando. Jesus nos trouxe todos os ensinamentos necessários. Aproveitemos essa encarnação. Cada pequeno gesto, cada pequena coisa que fizermos, aceitemos, nossas dificuldades, nossas aflições, com resignação, sem revolta, porque isso se faz necessário. Nós estamos aprendendo, aprimorando, ou ao menos tentando, Leovaldo? Conhecer Jesus, conhecer os teus ensinamentos, seguir os teus passos. O mestre não precisava ter passado por nada do que ele passou. Não precisava ter reencarnado na terra. Um espírito crístico, mas pelo amor e a superioridade espiritual dele, ele fez questão de reencarnar aqui entre nós para nos mostrar como que tem que ser feito. Muitos achavam que ele era frágil. Imagine Jesus frágil, Um homem que movimentava os céus, os mares, só com a força do pensamento, que se quisesse, mas não seria a real intenção dele ao reencarnar aqui entre nós, mas ele poderia ter sido o rei que todos desejavam, o rei que iria dizimar a soberania romana, enfim. E ele tinha poder para isso. E tem até hoje. Mas não. Ele nos exemplificou e nos falou também para a gente não perder tempo. Que Jesus nos abençoe. Espero que os irmãos tenham gostado. Mais uma vez falando sobre reencarnação e a necessidade da gente cumprir com as nossas tarefas. Mestre querido, nós te agradecemos novamente a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em teu nome e recebendo as bênçãos do teu evangelho. Que possamos sempre nos sentir impulsionados para o bem, para cumprirmos com as nossas tarefas
assumidas assim diante de Ti, Senhor, e diante de nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a cada ser que se necessita do Teu amparo, da Tua luz, que se encontra enfermo do corpo e da alma. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Continua conosco, hoje e sempre. Que assim seja.